Hoje conto a vocês a história de uma região da foz do rio Amazonas, muito pouco conhecida, porém que carrega uma história de muitas lutas e conquistas em sua trajetória durante séculos. Eu estou falando da região do arquipélago do Bailique. O meu nome é Vinícius Sarges e eu sou bailiquiense. É comum, ao ouvir falar no Bailique, pensarmos em uma região cercada de rios, de populações ribeirinhas e comunidades tradicionais. O Bailique se situa na foz do rio Amazonas, a cerca de 160 quilômetros da capital Macapá, compondo hoje um conjunto de 52 comunidades em diversas regiões, possuindo uma região de área continental e outra de área insular. Ou seja, em sua área insular se compõe em 6 ilhas: a Ilha do Franco, a Ilha do Brigue, a Ilha do Faustino, a Ilha do Curuá, a Ilha do Meio e a Ilha do Parazinho. O Bailique se tornou distrito de Macapá no dia 22 de março de 1933, por um decreto de número 931 do então governador provisório do Pará, Joaquim Magalhães Barata. Mas vamos lá. Quando foi exatamente que a história do Bailique começou? Será que foi em 1933? Se a sua resposta é sim, você está totalmente equivocado, pois a história do Bailique começa há muitos e muitos séculos atrás. O Bailique primeiramente foi habitado pelos povos Aruã, da família Aruac, que vieram desde a região do rio Orinoco, descendo as florestas da Guiana Francesa, atravessando o litoral do Amapá, chegando até as ilhas do Marajó e do Bailique. E assim construíram essa civilização que por séculos ali formaram várias comunidades e assim puderam construir a sua cultura e identidade. Porém, após a revolta da cabanagem no Pará, muitas comunidades Aruã, que estavam espalhadas na foz do rio Amazonas, começaram um processo de regresso novamente rumo à Guiana. A primeira vez que o Bailique é citado na história foi em 1621, quando o navegador espanhol Braz del Caprio entra pela foz do rio Amazonas e avista as ilhas como Caviana, Viçosa e uma ilha que ele vai chamar de Ilha dos Aruã, que corresponde hoje à Ilha do Curuá. Ele chama de Ilha dos Aruã justamente por conta do nome dos povos que habitavam naquela ilha. Na obra do etnólogo Kirshner Mendaju, ele cita que em uma de suas cartas ele descreve os povos Aruã como estes índios que usam cabelos longos como mulheres. Ou seja, essa era uma das características que o navegador espanhol logo percebeu nos indígenas Aruã, que habitavam na região tanto das Ilhas de Chaves, hoje no Marajó, quanto na região do Bailique, no estado do Amapá. A primeira vez que o Bailique é mencionado na cartografia é no ano de 1630, pelo cartógrafo holandês William James Blow. Uma obra com o nome de Guiana Silwe Amazon Regio, que foi publicada no ano de 1608 em uma edição francesa chamada O Teatro do Mundo, ou Novo Atlas, onde, nesta cartografia, mencionava a famosa Ilha dos Aruã, que corresponde à Ilha do Curuá. Já no ano de 1660, o cartógrafo francês chamado Nicolas Sanson traz em seu mapa o nome Ilhas Curuá ou Quariana, que corresponde também hoje à Ilha do Curuá. A Ilha dos Aruã ela passa a ser chamada, a partir do ano de 1660, de Ilha do Curuá. E também no conjunto desse mapa do arquipélago que forma aquela região no Cabo Norte, se tem o nome de mais uma ilha chamada Islas Penitence, que hoje corresponde à Ilha do Franco. Já no ano de 1780, o navegador português João Simões de Carvalho começa uma nova expedição na foz do rio Amazonas
para mapear toda a região que pertencia ao Reino de Portugal. E no ano de 1798 é que aparece a primeira vez o nome Bailique dentro das cartografias do tempo colonial. Sobre a origem do nome Bailique, não se sabe exatamente a origem. O que podemos dizer é que há várias narrativas sobre a origem desse nome. Porém, não se há uma afirmativa correta sobre a verdadeira etimologia do nome que tenha uma real ligação com o próprio nome do distrito. A primeira narrativa vem sobre a origem do nome com o significado de Ilhas que Bailam ou Baile das Ilhas. Contam os mais antigos que muitos navegadores chegavam à região para pescar e faziam um mapeamento de toda aquela região, de toda a área ali próximo ao Oceano Atlântico. Quando retornavam tempos depois, viam que a região tinha sido modificada. Erosões e assoreamento dentro da região era comum acontecer. Partes da ilha cresciam e outras diminuíam. Parecia que a ilha se movia naquele percurso, e assim parecia que elas bailavam. Por isso, essa narrativa de Ilhas que Bailam. Porém, contos mais antigos e uma outra narrativa, que no início do século XIX, uma escuna holandesa encalhou ali próximo à foz da Ilha do Franco. E essa embarcação, essa escuna, tinha o nome de Bailique, uma nomenclatura holandesa, que em sua tradução neerlandês significa algo como Baía de Ilion. Ilion é uma cidade da Grécia que corresponde à cidade de Troia hoje. E então, com o aportuguesamento dessa palavra, Bailique, se tornou o nome daquela região, Bailique. Existem também muitas outras narrativas e especulações de pesquisadores sobre tal origem do nome, inclusive da própria pesquisadora Isadora Pompilho, da PUC de São Paulo, onde coloca a nomenclatura do Bailique, que poderia até ser de origem árabe. Porém, a maior parte dessas narrativas não entram em consenso, sobretudo com o contexto histórico da época e a região na qual o Bailique está situado e como foi a sua fundação em termos de população e história. Portanto, sobre o significado do nome Bailique, segundo o dicionário Fribera, a palavra Bailique está relacionada a um quarto de cela, que servia tanto como alojamento ou prisão para soldados. E a pergunta que fica: mas por que este nome para a região? Qual a relação entre o significado deste nome e o próprio local? De acordo com o livro Pistas Históricas para a Evangelização no Território do Amapá, escrito em 1980 pelo Pontifício Instituto de Missões do Exterior, o PIME, traz alguns outros registros históricos sobre a história do Bailique e suas origens. No registro diz que, no ano de 1686, já haviam missões franciscanas na região e com os povos aruanos. No entanto, esta missão religiosa, que foi fundada na região onde hoje é o Bailique, pelos franciscanos, ela foi autorizada pelo rei de Portugal, Dom Pedro II, que escreveu ao governador do Pará, recomendando-lhes a construção de missões religiosas e pequenas fortificações no território de Cabo Norte. E ele escreveu a seguinte carta: E vós valereis dos missionários capuchos de Santo Antônio, que têm missões no Cabo Norte. Esta foi a carta escrita ao seu correspondente na época, Antônio Albuquerque. E assim começa a história de evangelização e a formação das primeiras comunidades situadas no arquipélago do Bailique, primeiramente com os povos Aruã. Já no início do século XIX, no ano de 1805, foi fundada a missão religiosa chamada Nossa Senhora da Conceição, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Missão esta fundada na Ilha do Franco pelo frei Antônio Pureza, com materiais vindo de uma pequena vila próxima ao vilarejo de Macapá chamada Vistosa Madre de Deus, que foi completamente destruída após uma epidemia de cólera na região, onde parte de sua população acabou falecendo. E assim, foi deslocada e remanejado alguns materiais para a região do Bailique, como telhas, crucifixos, castiçais
e imagens de santos que estão presentes até o dia de hoje na região do Bailique. Inclusive o sino que está na comunidade hoje, que se chama Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, marca exatamente a data da fundação desta comunidade, que se dá em 1805. Contudo, parte da população bailiquense começa a se expandir em toda aquela região. E assim começam a chegar as primeiras famílias vindas de fora, os primeiros migrantes que vieram da região de Vigia, do estado do Pará. E assim surgiram comunidades como Foz do Burijuba, Franquinho, Buritizal, Freguesia e Igarapé Grande do Curuá. Estas foram as primeiras comunidades documentadas ainda no século XIX no distrito de Bailique. Na segunda metade do século XIX, com o estouro da Guerra do Contestado entre França e o Império do Brasil, a região do Bailique ficava muito próxima ao rio Araguari. Porém, o governo do Brasil, com medo de perder estas terras que ficavam próximo a esta fronteira, que na época já tinha decretado independência, tanto da França quanto do Brasil, do rio Araguari até o rio Oiapoque, o governo do Grão-Pará manda construir 2 postos de vigilância e de fiscalização para que pudesse ser controlados a circulação de franceses naquela região. E então, no ano de 1885, se foi construída 2 postos de vigilância, um na Ilha do Brigue e outro na Ilha do Franco. E assim permaneceu até o final do século XIX. Contudo, foram chegando outras famílias na região. E aí temos os registros das famílias Guimarães e Lamas, que ainda no final do século XIX já marcavam presença na região do Bailique. No mais exato, na Ilha do Brigue. Já no ano de 1886, a região do Bailique, na sua área missionária, possuía algumas comunidades adjacentes que faziam parte deste grupo. E então, resolveram criar uma pequena freguesia, uma paróquia, no ano de 1886 com o nome de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Freguesia essa que já não estava mais sob a jurisdição dos franciscanos, e sim dos padres diocesanos da Arquidiocese de Belém. O nome do seu primeiro padre era Genésio Lustosa. Ainda no final do século XIX, a chegada de famílias vindas de outras regiões da Amazônia era comum na região do Bailique. Aqueles que vinham atrás de melhorias por uma região onde se tinha o melhor pescado, onde a facilidade era muito maior. Outros vieram através do ciclo da borracha explorar algumas regiões na Ilha do Curuá. E essa foi a história do Bailique até o final do século XIX. E agora conta aqui pra mim, o que você achou do nosso vídeo? Você gostou? Conta aí pra mim nos comentários qual dessas informações você já sabia. Eu peço a você que comente, compartilhe e não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Isso vai ajudar muito na nossa divulgação, sobretudo na nossa história bailiquense. Essa foi a primeira parte do vídeo, a história do Bailique, as faces de um povo da foz do rio Amazonas. E você acompanhará logo mais o segundo capítulo dessa história a partir do início do século XX.